e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Todos, boa noite. É sempre um prazer estar na casa do Senhor, na verdade, louvando, adorando, glorificando, né, irmã Nuta? E é um prazer estar aqui com os irmãos. Então eu convido a você a se colocar em pé e para a gente orar, para nós orarmos e também louvarmos ao Senhor através da música e também através da oração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor, e vamos agradecer ao nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus amado, Deus poderoso, bendito, é no nome de Jesus que estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor, igreja de Cristo Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos te buscar, te adorar, queremos render glória, graça, louvor e adoração ao teu santo nome, meu Deus, nosso Deus, porque o Senhor é digno desses louvores, dessa nossa adoração, de todo o nosso coração. Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui nesse templo, também as pessoas que estão nos ouvindo pela live. Senhor, que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Senhor, na verdade, só pelo fato de estarmos vivos e aqui podendo louvar o Senhor, onde quer que estejamos, nós temos o privilégio e nós temos a graça e já somos abençoados pelo Senhor. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. Receba o nosso louvor nessa hora, nossa adoração, porque é de fato com todo o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que é reina para todos sempre. Amém. Amém. A música que iremos cantar agora é do canto cristão, se chama Louvor. Louvor, que diz: exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. É esse hino que nós estaremos louvando o Senhor com toda a alegria. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sem conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje,
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, Deus deixe que te apraz, pois nos deixe Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Poder sentar todos. Boa noite, meus irmãos. Muito bom rever os irmãos. Um bom volume, um bom número de membros aqui na igreja. Isso é muito bom, saber que os irmãos têm se interessado em ouvir a palavra de Deus, têm se cobrado, talvez, em passar esse momento maior com Deus, em oração. Este culto é um culto que nós temos estudado a palavra de Deus, temos orado, e de alguma forma eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado ao seu coração. Deixa eu arrumar aqui o microfone, não sei se o pessoal da internet me ouve. Alô? Então, vou dar boa noite para o pessoal da internet, porque eles não estavam me ouvindo. Meus irmãos que estão na internet, nas redes sociais, boa noite para vocês também. Nosso microfone aqui deu algum probleminha, mas já foi resolvido. Você que é nosso visitante aqui nesta noite, a irmã Elaine, com a sua mãe também. Eu peguei, Lenice, eu acabei deixando minha folha. Faz favor para mim, Nilson, pegar meu papelzinho ali, por gentileza. Então, sejam bem-vindas. É muito bom ter as irmãs aqui. A irmã Elaine é nossa hóspede aqui na casa. Está sendo bem cuidada, irmã? Amém. Então, a irmã é bênção, é lá de Campo Grande. Já tivemos batendo um papo, orando juntos. Foi um momento muito bom. A irmã fica à vontade. A irmã não é só nossa hóspede, a irmã é nossa irmã em Cristo. Então, todo cuidado, a sua mãe também. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito feliz com a presença de vocês. E os demais que estão conosco também, né? A irmã Maria já é nossa irmã também. Já trata até por irmã, né, Maria? Graças a Deus por isso. E todos os demais irmãos, sintam-se em casa, os visitantes também, sintam-se em casa. É muito bom estar aqui, meus irmãos, porque nós temos a oportunidade de ler, estudar, refletir sobre a palavra de Deus, e temos, acima de tudo, também a oportunidade de aumentar a nossa comunhão com o Senhor, com esse momento que passamos em oração, cada um orando individualmente, orando, intercedendo pelos irmãos, por todos aqueles que têm nos buscado, nos procurado. Eu quero saudar em especial a Nathalie, que nos procurou, pedindo oração especial pelo seu pai, João Batista da Silva, que o Senhor abençoe a vida do pai dela, que está na UPA. Temos orado pela vida desse senhor também. A Nathalie é uma das pessoas que nos procurou pela internet, e estou muito feliz que a gente tem tido a oportunidade de orar por ela também. Deus abençoe sua vida, Nathalie. Vamos orar então para que nós iniciemos o nosso estudo e assim possamos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nesta hora queremos
encurvar as nossas frontes diante da tua grandeza, rogar para que o Senhor venha lavar os nossos corações de toda impureza, de todo impedimento, talvez uma tristeza, talvez uma ansiedade, talvez uma dívida que precisa ser paga. Sabemos, ó Pai, que agora não é hora disso, agora é hora de ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, porque sabemos que todas as coisas são, quando são entregues diante do Senhor, o Senhor cuida delas, e nós nessa hora queremos cuidar dessas carências, dessas necessidades, para que o Senhor deixe o nosso coração livre para refletir sobre a Tua palavra, sobre as Tuas promessas para nossas vidas. Abençoe os nossos irmãos e amigos que também estão nas redes sociais nos acompanhando, cada um com a sua luta, cada um com a sua alegria, com a sua necessidade. Bendito Deus, que o Senhor possa visitar cada coração, que o Senhor possa mostrar, derramar a sua bondade, para que estes também possam descansar no Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não sabe, no caso, por exemplo, da Elaine, nós temos todas as quartas-feiras, estamos aqui fazendo estudos, estamos estudando o edifício teológico, e nas últimas semanas nós estudamos os anjos, e hoje eu quero falar a respeito dos anjos maus. Quando nós falamos a respeito dos anjos maus, nós estamos falando dos demônios, Satanás. É uma realidade no mundo. A Bíblia fala sobre os anjos maus, fala que eles estão no mundo para contrariar a vontade de Deus. Não é nada para que nós venhamos a ter temor, porque passamos 5 semanas falando da graça de Deus através dos seus anjos, e nós também temos que entender a outra realidade. Por que no mundo há tanta violência? Por que no mundo há tanta indiferença? Será que isso é somente do pecado, em razão do pecado que há em nós? Não, meus irmãos, principalmente os nossos amigos. A Bíblia fala que há anjos maus, há demônios agindo contra a vida dos crentes, agindo no mundo para contrariar a vontade de Deus. Mas nós já sabemos também que Deus é soberano e não existe nada nesse mundo que venha interferir na vontade de Deus. Não existe nada no mundo que possa impedir a vontade de Deus. Embora nós estejamos aqui, parece que deu um probleminha no computador, mas isso não vai atrapalhar em nada. Os irmãos que têm seu celular, que têm a sua Bíblia em casa, eu vou aguardar para que os irmãos também procurem os textos bíblicos para o nosso estudo. Então, o estudo que aborda dentro do edifício teológico a respeito dos anjos maus, dos demônios, é demonologia. Demonologia. Até mesmo dentro da angelologia fala a respeito dos anjos maus. E o que significa a origem dessa palavra demo? Vem de daimon. Daimon, que significa demônio mesmo. É uma palavra grega e o plural dela é daimones. Daimones significa o plural de demônio, ou seja, demônios. E a única passagem da Bíblia, no Novo Testamento, que usa esse termo, está em Mateus capítulo 8, versículo 31. Nós não vamos ler agora, mas eu gostaria que os irmãos marcassem aí na sua Bíblia, Mateus 8, 31. E diz então a respeito dessa citação, desse termo daimon. A Bíblia, ela não diz muito
como os anjos passaram a ter esse caráter moral, esse caráter de maldade. A Bíblia não diz muito a respeito disso. E também não fala como que isso se originou. Por que os anjos se tornaram maus? Sabemos que houve uma alegoria, um fato que aconteceu no céu, vamos ler daqui a pouco a respeito disso. Mas a questão desse caráter moral, por que isso surgiu, nós não temos essa informação na Bíblia. Como dissemos também que nós não temos a informação antes a respeito de Deus, senão quando Ele começou a sua criação, o início da história. Mas, com base em autores, teólogos, que nós podemos confiar na palavra deles, existe uma afirmativa desses teólogos. Eu aqui estou falando de um teólogo chamado Gruden. Ele fala que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, agora eu gostaria que os irmãos procurassem, nesse capítulo Gênesis 1, 31, diz assim, a parte importante para mim, a respeito da criação do mundo. Gênesis 1, 31, quando diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Conforme o livro de Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus criou a terra, Ele também criou os céus. Ou seja, lá no final do capítulo 1, fala que Deus criou os exércitos da terra e os exércitos do céu. Então nós entendemos, com base nesse estudo teológico, que os anjos também foram criados juntamente no céu com a terra. Então, quando Deus cita esse versículo, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom, Ele está também dizendo que os anjos, como sua criação, era algo muito bom, fruto do seu trabalho. Quando chega lá no capítulo 3, versículo 1, quando fala a respeito dos 5 primeiros versículos da queda, é a primeira citação que se faz da serpente. Ou seja, nós conhecemos bem a história, quando Satanás ele se apresenta na forma de serpente, ele então tenta Eva, e daí então Eva é seduzida pela sua mentira, e aí surge o pecado. Então, entre esse período de Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando tudo era bom, até Gênesis capítulo 3, versículo 1, tudo que havia no paraíso era bom. Até então acontecer a tentação e a queda do homem no jardim. Nesse período é que se entende que surgiram os anjos maus. Depois nós vamos ver o que aconteceu lá no livro de Isaías e Ezequiel. Então, é possível ter havido essa rebelião no céu, no reino onde estão os anjos, o reino angelical, na qual muitos anjos se voltaram contra Deus e se tornaram maus. Então, os irmãos, com calma, vão ver isso aí que nós acabamos de falar. Avançando um pouco mais, nós vamos ver no Novo Testamento 2 falas a respeito dos anjos maus. Então, 2 Pedro capítulo 2, 4, diz lá: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para juízo. Este texto fala que Deus foi quem expulsou os anjos, porque eles não... Deus expulsou, Deus não poupou os anjos, mas lançou os anjos
no inferno. E ali diz que prendeu-os com correntes de escuridão. Aqui ele está enfatizando que esses anjos eles foram afastados da presença de Deus. E, ao mesmo tempo, esses anjos foram presos por correntes. O que significa isso? A ação deles é restrita. A ação deles é limitada. Porque o que faz quando você prende um animal na corrente? Você limita a ação daquele animal, correto? Um cachorro, por exemplo, no quintal. E aí o texto ali fala que esses anjos, eles não estão soltos fazendo a arruaça, vamos dizer assim. Há um certo limite de ação desses anjos. Ali também diz que esses anjos foram lançados no inferno. Então, se esses anjos foram lançados no inferno, então eles não estão aqui? Não. Esses anjos foram lançados no inferno. Mas o texto também, e outros textos da Bíblia, nós vamos ver que os anjos também atuam na terra. Foram lançados no inferno, mas eles atuam na terra. Então eu falo que esses dois textos, que eu gostaria de mencionar agora, o Judas, capítulo 6, diz, na verdade, capítulo 1, versículo 6, diz: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, o estado original era o estado de obediência. Eles eram anjos bons, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Eles não guardaram esse estado original. A Bíblia não fala, como eu disse, que moralmente o que aconteceu para que eles não tivessem guardado esse estado original da sua criação. Ok? Mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas e algemas terrestres para o juízo do grande dia. Mais uma vez, tanto o texto da carta de Pedro como Judas fala que eles estão algemados eternamente, estão presos. Ou seja, como eu disse, estão limitados. Nós sabemos, irmãos, que parte disso, dessa mudança moral dos anjos, foi porque entrou o orgulho no coração de Satanás, que é um anjo caído, Lúcifer, hoje conhecido como Satanás. A recusa de não aceitar o lugar que lhes foi reservado, pois eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ou seja, eles rejeitaram a Deus. Meus irmãos, se nós trouxermos isso um pouco para a nossa realidade, muitas pessoas no mundo têm rejeitado a Deus, talvez por alguma influência causada por esses anjos, não somente por causa do pecado em nós. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, mas muitas pessoas são seduzidas pelas tentações usadas pelos espíritos, as potestades do mal, para que nós não guardemos e abandonemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Não podemos achar que não estamos livres deste tipo de tentação ou deste tipo de sedução, nas pequenas coisas. Por isso que nós devemos estar atento, e é importante nós falarmos sobre este assunto, porque isso atinge diretamente a vida do crente, principalmente o crente, porque o crente é filho de Deus, e o inimigo não está satisfeito porque você deixou o reino das trevas e foi transportado para a maravilhosa luz, mediante a sua fé em Jesus Cristo. E o inimigo ele vai fazer de tudo para que você largue este caminho, o caminho da salvação que é Cristo.
Avançando, os anjos maus estão a serviço de Satanás. Em Efésios 6, versículos 11 e 12, fala bem sobre isso. Diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, Paulo falando à igreja em Éfeso, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós lemos tanto esse texto, e às vezes nós passamos por adversidade, pessoas que às vezes nos atingem, mas aqui o texto fala que a nossa preocupação não deve ser contra o sangue e a carne, ou seja, não deve ser contra o ser humano. A nossa preocupação é contra quem usa o ser humano para perturbar, quem usa o ser humano para retardar os seus sonhos. E aqui fala que esses seres invisíveis são poderosos, são principados, são potestades, são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando alguém te ofender, quando alguém fizer algo contra você, quando você for seduzido, você tem que perdoar aquela pessoa, porque ela pode estar sendo usada pelo inimigo para tentar te desanimar. Os anjos são usados de modo específico. Eles podem causar doenças, a palavra de Deus fala a respeito disso. Em Mateus 9:33, Jesus ele expulsou demônios. Diz lá: e assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Ou seja, é possível um demônio causar uma doença. Havia um certo tempo atrás que uma pessoa que tinha crise epilética achava que ela estava endemoniada. Então, a gente tem que ter muito discernimento para saber o que é uma possessão demoníaca, o que é uma pessoa enferma por causa da possessão, o que é uma pessoa de fato enferma. Eu já tive experiência de estar orando por alguém e aquela pessoa melhorar de uma febre, de uma situação que não precisou medicamento. Mas a gente tem que ter muito discernimento para não satanizar tudo, espiritualizar tudo. E quem vai ter esse discernimento não é você, é o Espírito Santo em você. Você não tem discernimento para discernir algo que é invisível, mas o Espírito Santo te capacita para você discernir. Você, quando você está em comunhão com o Senhor, você conversa com alguém na rua, e um pouco período de conversa, você vai identificar se aquela pessoa é do Senhor ou não, mesmo sem falar nada a respeito de religião. Talvez aquela pessoa fale algo para você que não venha de Deus, e pode ser algo agradável. Aquela pessoa está sendo, em certo grau na sua vida, usada pelo inimigo para te atingir. O que Jesus falou para Pedro? Sabe, atrás de mim, Satanás, não foi? Ele queria impedir a obra de Jesus, com toda a boa vontade, a obra redentora de Cristo. Então, uma pessoa, é possível, a Bíblia afirma que é possível alguém estar doente por uma determinada possessão, né? Não é difícil entender isso. Uma vez eu encontrei com uma pessoa, ela fez um pacto na macumba, ela era alcoólatra e teve um problema sério de cirrose. Morreu. E ele só bebia quando estava em transe. Só bebia quando estava em transe. Então, era muito difícil uma situação assim, né?
podem possuir pessoas, como nós dissemos. Em Lucas, capítulo 8, versículo 30, diz, Jesus perguntou a ele, Lucas, capítulo 8, versículo 30, que os demônios podem possuir pessoas. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Nós sabemos, meus irmãos, que o diabo, ele é o pai da mentira. E legião, se nós trouxermos para o contexto, o exército romano era considerado legiões. Legião significa 6 a 9 mil soldados. 6 a 9 mil soldados. Então, quando diz ali que havia uma legião naquele corpo, talvez não se refere a 6 a 9 mil demônios naquela pessoa. Mas um fato é interessante que Lucas, quando diz, no final lá do versículo, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Não temos como definir se são 6 a 9 mil, mas havia muitos demônios naquela pessoa. Então, essa é a questão. Quantidade, não sabemos, mas uma pessoa pode ser possuída por vários demônios. Avançando, um outro texto, fala que Jesus, ele tinha poder para expulsar os demônios. Ou seja, Jesus é muito mais poderoso do que os anjos maus, correto? Embora eles tenham sido rebeldes, são rebeldes, eles foram criados por Deus, mas eles mudaram a sua vida moral. Diz lá o texto, Mateus 4, 24, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. Então ali fala que há casos de enfermidade causadas pela possessão. Mas Jesus expulsou todos eles desta enfermidade. Avançando, eles se opõem aos filhos de Deus. Pelo fato deles se oporem aos filhos de Deus, nós já vimos esse texto, o mesmo texto, não precisamos ler, podemos ler a primeira parte, para que nós aceitemos o conselho, a advertência de Paulo para a nossa vida. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vivemos num tempo difícil, um tempo de desafio, um tempo que nós precisamos ter mais comprometimento com a palavra de Deus, precisamos ter mais vida de oração. Não podemos criar os nossos filhos como nós fomos criados. Se eu puder, eu vou passar a vida inteira falando isso, porque os dias são maus. Satanás, ele tem atuado incansavelmente na vida dos nossos filhos. Se nós assistimos os desenhos na televisão, quando Davi era pequeno, eu acompanhava muito, quanta sutileza demoníaca ali, para que a criança tenha conceitos contrários à palavra de Deus, conceitos homossexuais, conceitos até mesmo de pedofilia, conceitos falando sobre demônios,
brincadeiras sutis que a criança vai absorvendo aquilo, e sem o pai e sem a mãe perceberem, a criança pode se afastar dos caminhos do Senhor, ou deixar de gostar de estar na presença do Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque essas coisas são sutis, elas não são de várias formas patentes aos nossos olhos. Quando Paulo fala que nós precisamos vestir de toda a armadura de Deus, eu entendo isso aqui como se nós devêssemos nos capacitar mais, nos empenhar mais a respeito das questões celestiais para a nossa vida. Não podemos ter uma vida normal de oração, porque nós estamos em plena batalha espiritual. E por isso nós devemos ter isso aqui como uma advertência para a sua vida, para a nossa vida. Não devemos baixar a nossa guarda. Não existe nada sob controle. Não existe nada sob controle. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Avançando, esses seres disseminam falsas doutrinas na igreja. A igreja é onde eles mais atuam, porque eles querem tirar os filhos de Deus para fora da igreja. Eles disseminam falsas doutrinas também. O que diz lá em 1 Timóteo 4:1? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui está dizendo, bem claro, que nos últimos tempos, muitos crentes esfriarão, negarão a fé. Nós temos visto, nesta pandemia, quantas pessoas estão deixando de, mesmo podendo, estão deixando de cultuar ao Senhor. Pessoas que poderiam estar nos acompanhando pela própria internet, podem, mas não fazem. E muitos aqueles que não poderiam talvez estar aqui conosco, aos domingos chegam, cultuam. Irmãos que não podem, mas fazem um sacrifício para estar acompanhando pela internet. Não importa se você está na internet ou se você está aqui, o importante é você autoavaliar o que nessa pandemia afetou a sua fé, a sua vida. Se você disse assim, não afetou nada, continua a mesma pessoa, eu falo para você, tome cuidado, porque em vista de uma pandemia como essa, em proporções globais, nós deveríamos estar mais fervorosos, deveríamos nos empenhar mais, vidas morrendo aos nossos pés. Não é momento para estarmos estacionados na nossa fé, principalmente no cuidado em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Falsas doutrinas estão adentrando as nossas igrejas, temos nos preocupados pouco a respeito da palavra, queremos uma liturgia moderna, queremos algo diferente, mas a palavra de Deus tem ficado em segundo plano. E a palavra de Deus fala que pessoas que atuam na igreja, espalhando falsas doutrinas, fala que as pessoas que obedecem e acompanham estão sendo enganadas com ensinos de demônios. Olha a gravidade da questão, ensinos de demônios. Estou caminhando para o final, meus irmãos, avançando um pouquinho. A queda de Satanás, eu vou pedir para o irmão Edson colocar o versículo todo, que é o texto que esse eu acho que vai ficar pequenininho, mas a queda de Satanás, os irmãos sabem bem, foi um anjo de luz, Lúcifer. Ele
como eu disse no início, não sabemos a motivação, sabemos que ele quis ser como Deus, mas o que gerou nele para que ele desejasse ser como Deus, o fato é que ele exerceu uma liderança e ele então foi expulso do céu. Lá em Isaías capítulo 14, descreve, a partir do versículo 12, Isaías aqui no contexto, ele está falando a respeito do rei da Babilônia, está falando de um rei terrenal, e era um ser humano. Nós sabemos que Babilônia levou o povo cativo, o povo de Deus foi cativo, levado para a Babilônia. Mas a partir de certo ponto desse capítulo, numa seção desse capítulo, Isaías ele passa a usar uma linguagem que parece forte demais quando ele se refere a um rei terrenal. Ele se refere a um rei meramente humano, mas ele começa a falar algo que não condiz com o fato de ser o rei da Babilônia. Vamos ver se os irmãos concordam. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Até o 15, irmão, por favor. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, ao inferno, ao Hades, ao Sheol, no mais profundo do abismo. Então, meus irmãos, nós podemos ver aí que nesse texto é algo muito ousado para se referir a um rei terrenal. E teólogos afirmam que esse texto se refere à queda de Lúcifer, hoje conhecido como Satanás. Concluindo, meus irmãos, eu separei um texto aqui, no final, o último versículo, uma consideração para nós, uma palavra para nós. O crente recebeu autoridade para repreender demônios. Jesus, ele convoca os 12 discípulos e dá poder, concede poder àqueles discípulos, concede a eles autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Essa palavra, eu achei esse versículo extraordinário, porque é uma palavra que nos traz uma sensação de que não estamos só, que nós não estamos vulneráveis. Melhor do que uma sensação, nos dá uma plena confiança que Jesus Cristo nos concedeu poder, nos concedeu autoridade para repreender os demônios. Por isso, não há razão para que nós venhamos a temer os demônios, as hostes do mal, os principados e potestades do mal. Não há razão, porque o espírito maligno não tem poder contra o Espírito Santo de Deus que há em nós. O nosso espírito humano é vulnerável às ações do espírito maligno. Ele pode possuir, não do crente, do ser humano. Mas quando você é uma pessoa revestida pelo Espírito Santo de Deus, você está capacitado pelo Espírito de Deus a repreender qualquer demônio, qualquer potestade que venha se levantar contra você, ou qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho, desejando te usar nesse sentido. Então, quantas pessoas, às vezes, poxa, nós falando de demônio, falando de que
Isso aí é para que nós tenhamos esse discernimento, que nós já estamos nas mãos do Mestre. Não há mais nada o que temer essas questões terrenais, porque nós somos seres espirituais. Em nós há o poder que Cristo nos outorgou na cruz. Não há razão para nós temermos. Pelo contrário, depois dessa exposição, nós só temos que tomar posse da segurança que nós temos a autoridade de Cristo para repreender qualquer coisa neste mundo que se levante contra nós. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter contribuído de alguma forma para o nosso enlevo espiritual, para nosso discernimento espiritual. Quando nós queremos lutar contra o inimigo, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer o inimigo. A proposta dessa noite é que nós venhamos a conhecer um pouco o inimigo, para que saibamos como lutar com ele, como usar, como diz Paulo, as verdadeiras armas contra a ação do inimigo. Ele existe e ele precisa ser combatido pela fé e pelo poder de Cristo. Por isso, Cristo nos outorga poder para que nós, no nome dele, venhamos a expulsar demônios, principados e potestades. Não é pelo nosso poder, mas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, glórias te damos, porque nós antes estávamos submissos à ação do inimigo, estávamos nas trevas, obedecendo às potestades do mal, em plena rebeldia contra o Senhor, mas para a glória do Senhor e pelo poder que há no sangue de Jesus, o Senhor nos retirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz de Cristo, e hoje, de servos, nós somos homens e mulheres que têm autoridade sobre o espírito maligno, sobre aquele que tem assolado vidas no mundo, e por isso, ó Pai, nós repreendemos qualquer ação do inimigo na nossa vida, repreendemos qualquer ação do inimigo nas nossas famílias, na vida das nossas crianças, na vida dos nossos parentes, amigos, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Cria em nós um desejo de sermos mais homens e mulheres de Deus, mais empenhados na Tua obra, mais desejosos de fazer algo melhor do que temos sido, e não nos acomodemos com a nossa realidade, que não fiquemos estacionados na nossa zona de conforto, mas que sejamos, ó Pai, atuantes, que venhamos avançar para que o nome do Senhor seja conhecido em tantas vidas que carecem de libertação e libertação espiritual. Ó Pai, obrigado por este estudo, que ele venha só nos ajudar a ser mais fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, que nos capacita contra as questões desse mundo que tem assolado vidas e vidas para a morte eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos separou um dia para vivermos para Ti, para adorarmos o Teu santo nome. É por isso que Te louvamos e Te adoramos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus, que nos salvou, que nos dá força, que nos dá autoridade no nome dEle, para vencer o maligno.
Glória a Deus por isso, porque nós não estamos sós. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu convido a você a se colocar em pé e cantar: grande, grande é o Senhor, e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, meus irmãos? Só Deus é o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, esse momento é muito importante, porque é um momento que nós passamos orando,
Passamos aqui em torno de meia hora orando. Como é bom você ter esse entendimento, a importância de você passar um momento com o Senhor. Talvez você não tira meia hora da sua vida, do seu dia, orar. Talvez haja alguém na internet ou aqui que nunca orou meia hora. Acho que nunca teve esse discernimento de pegar para estar orando por volta de meia hora. E esse é o momento, a oportunidade que Deus está te dando. Não só pelos irmãos que vou citar aqui, pelos seus propósitos, pelo momento que você precisa, que você está vivendo hoje. A nossa igreja precisa de orar, o povo de Deus precisa orar, melhor dizendo, perdão. E nós não temos tido essa preocupação, esse discernimento. Eu tenho aqui alguns nomes que eu gostaria de pedir, pelo menos uns 3 irmãos que orem pelos enfermos. Eu vou chamar aqui o irmão Nilson, ok, irmão Nilson? Ficar atento a alguns nomes. Quem for lembrando, intercalando, eu sei que não vão lembrar de todos, mas eu vou pedir o irmão Nilson, a irmã Nutra, tá? E vou pedir para o irmão Eduardo. Ok, irmão Eduardo? Orar pelos enfermos. Eu vou citar aqui os nomes, os irmãos vão, dentro da possibilidade. Eu quero começar pela própria irmã Elaine, que está aqui conosco. Deus abençoe a vida da irmã Elaine, está fazendo o tratamento dela. Tenho certeza que Deus já está dando a vitória a ela, né, irmã Elaine? Então, ora pela enfermidade dela. Eu vou falar, os irmãos vão pensando e os outros vão interceder também, com certeza. Então, o próprio irmão Nilson pede pela vida da irmã Isleandra, por uma porta de emprego aqui em Barra Mansa. É sua sobrinha, que está em Minas, precisa vir para Aracá, ok? A irmã Beth Brites, ela pede consolo do Espírito Santo pela perda do seu primo e para a família. Pede também pela vida do seu pai, problema de vista, pela sua conversão. Mas ela também tem um coração agradecido, porque ela teve um primo, André, que saiu do Covid. Ela pede pela mãe da cunhada dela, dona Chiquinha, que está passando por problema de depressão. Vamos orar pelo Gustavo, nosso baterista, a Vivian e o irmão Carlos, esse casal amado por nós, que também estão com Covid. Os irmãos orem pela vida deles. Orar pela mãe do irmão Luciano, que está entubada. A irmã Raquel já está melhor, está se recuperando bem, mas agora, o caso da mãe dele requer maiores cuidados. Orar pela irmã Letícia, pela própria vida da irmã Letícia. Graças a Deus, nós temos conversado diariamente, a irmã Letícia está se sentindo mais fortalecida, ela já está ventilando a possibilidade de voltar para a sua casa, para a glória de Deus, e ela já tem pedido até mesmo pelo seu José Geraldo, que me esqueci agora se é cunhado dela, cunhado, né? Então, José Geraldo, agradecer pelo irmão Josué, está trabalhando com ela, a irmã Sandrina também, isso é muito bom, o apoio dos irmãos. José Geraldo, está com câncer na garganta e com Covid, o caso dele é grave, está na UTI, oremos por ele. Orar pela sobrinha do irmão Joel, a Leia. Orar pelo neto da irmã Nieda, Gabriel. Valdete Brandão, que foi pedido da irmã Lidiane, está entubada também, caso grave, é diretora da escola do Pedro Lucas, está com Covid, muitos casos de Covid, muitos casos de câncer. A irmã Heloísa pediu pela vida da Ângela, que está fazendo um discipulado com ela, lembrar da Ângela. Orar pela vida da irmã Eliege, da irmã Eunice, irmã Eni, Deus guardar a vida delas. A Nathalie pediu pela vida do seu pai, João Batista da Silva,
que está na UPA, teve derrame pleural, desde domingo está lá, orar pela vida deles, tanto dela quanto dele. Ela está desejosa em aprender mais da palavra do Senhor, como eu disse no início para os irmãos. Irmão Marcelo Saturnino está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe sua vida, irmão. Nós estamos orando por você. Está em tratamento também de câncer de próstata. Deus guarde a sua vida. Nós oramos também pelos nossos visitantes, todos eles, pela Valquíria, que está afastada do Senhor, pela Maria Aparecida, que é o próprio seu Marcelo e a Maria Alice, sua esposa, pediram oração pela Maria Aparecida, câncer de mama. Orar pela mãe da irmã Sandrina, irmã Rosilene, orar pela irmã Euceli, orar pela sobrinha do irmão Elcio com Covid, e orar pela a obra da igreja, segundo pediu o pastor Gerson, orar pela obra da igreja, do telhado, orar pela campanha do terreno, e missões mundiais. Eu pedi para o irmão Gilberto, irmão Gilberto, para orar pelo nosso governo, ok? E vou pedir para Josué orar pelos nossos ministérios, ok, Josué? Tá bem? Então vamos, pode. Então, o Hélio e Salete, o seu Hélio está com câncer, está com dificuldade de continuar com a quimioterapia, né? Então, orar por eles também, ok? O que o irmão sentiu no coração? Ok, meus irmãos? Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de elevar, Pai Santo, ao seu nome, os pedidos de orações que foram colocados aqui. Sabemos, Pai Santo, que temos muitas pessoas enfermas, muitas pessoas precisando das bênçãos do Senhor. Se encontra, Pai Santo, conosco a irmã Elaine, irmã em Cristo, que carece da sua graça, carece, Pai Santo, do cuidado do Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, possa dar a ela a recuperação, a cura, porque nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. Nós temos, Pai Santo, várias pessoas com Covid, pessoas entubadas, assim como a mãe do Luciano. Nós temos, Pai Santo, a sobrinha do irmão Elcio, que se encontra entubada, mas nada foge das mãos do Senhor. Nós temos, Pai Santo, pessoas com o coração enlutado, carecendo, Pai Santo, de um consolo do Senhor. Que o Senhor possa, Pai Santo, adentrar esses corações nesse momento, corações esses que às vezes estão tristes por perder um ente querido, mas alegre por estar na presença do Senhor. Que a presença do Senhor, ela nos envolve de tal maneira que nós confiamos no Senhor. E nós pedimos pelas pessoas que encontram enfermas, carecendo, Pai Santo, de uma cura, de uma libertação. O Senhor conhece, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Nós temos, Pai Santo, junto conosco, na casa da igreja, casa essa que foi separada para a ação social, a Elaine. O Senhor conhece, Pai Santo, o íntimo dela. Essa casa já hospedou o senhor Vigílio, ali de Angra, que fez também tratamento no Ancobarra e continua em tratamento. Que o Senhor possa abençoar essas vidas. Nós tivemos também, Pai Santo, nesta casa, uma outra família de Angra,
Família essa do senhor Mesaque, que a esposa dele fez cirurgia do coração já recuperada para a honra e glória do Senhor. Essa igreja é uma igreja que se preocupa, tanto como a membresia, como com os nossos vizinhos, como aquelas pessoas que vivem nessa cidade. E nós agradecemos ao Senhor e pedimos pela vida do seu Antônio, pai da Beth, pela vida da mãe da Beth, dos familiares da irmã Beth. A irmã Beth, Pai Santo, que tem orado ao Senhor e pedido muito pelas pessoas. Ela tem feito estudo bíblico, tem feito visita. Que o Senhor possa abençoar a tua serva. Visita, Pai Santo, aquelas pessoas que se encontram passando por momentos difíceis. Momentos esses de enfermidade. Momentos, Pai Santo, que às vezes colocam em seu pensamento que o Senhor esqueceu-se delas. Mas, na verdade, o Senhor está ao lado. E que as orações que nós fazemos, que as pessoas fazem, o Senhor ouve e o Senhor atenderá no momento certo. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado por esta igreja. Abençoe a vida do pastor Wellington. Abençoa, Pai Santo, a vida da tua esposa. Abençoa, Pai Santo, a vida do pastor Gerson, que muito trabalhou e tem trabalhado para glorificar o nome do Senhor. Continue usando a liderança dessa igreja, continue usando, Pai Santo, as nossas vidas. E mais uma vez eu clamo ao Senhor, visita os hospitais, visita, Pai Santo, o nosso estado, o nosso país, que carece da graça e da bênção do Senhor. Nós agradecemos por esse momento, que nós vamos continuar orando, buscando a tua face, e o Senhor há de nos responder no momento certo. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Nós oramos, agradecido no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso é o teu nome, Senhor. Graça te damos, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui presente. Muito obrigado pelas palavras que o pastor Wellington pregou. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe os Bruno, que está aqui à frente do trabalho, as irmãs que louvou. Obrigado que falou nos nossos corações, Pai. Foram vários capítulos da Bíblia, meu Deus, que nós, não só aqui, meu Senhor, mas também em casa, que nós podemos botar em prática. Agora, nesse momento, quero pedir muito obrigado pelo pastor Gerson, que está aqui presente, se encontra muito bem, abençoando a tua família, Senhor. Também quero te agradecer, Pai, o trabalho que foi feito hoje em casa, que foi alimentado pelo Espírito Santo. Muito obrigado aos irmãos que chegou lá para orar, a minha irmã. Deus, Pai, amado Pai querido, diante da tua santa presença, que o Senhor visite os hospitais, meu Deus. Oh, Deus, leva a tua cura, meu Deus. Nada fica em vão se não for a vontade do Senhor, meu Deus. Como diz, não cai uma folha de uma árvore sem o Senhor permitir. Visite, Senhor, meu Deus, cada leito, Senhor, meu Deus. Cada ser humano que estão ali entubado. Aquietai o coração das famílias, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Oh, Deus, Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor que consola os corações daqueles que estão enlutados. Agora eu clamo, Senhor, todos os pedidos que o irmão Wellington fez aqui, são tantos, meu Deus. Queremos falar todos os nomes, mas no momento, às vezes, nós não lembramos, mas o Senhor disse que antes dele fazer o pedido, o Senhor já sabia o que nós ia pedir. Entrego em tuas mãos. O Senhor é o Pai Todo-Poderoso, o Senhor dono das nossas vidas. Oh, Deus, toca no coração de cada um, meu Deus, que neste momento esteja clamando quantas vidas se foram, meu Deus. Mas, meu Pai, não é o Covid que matou. Só quem tem o direito de tirar as vidas das pessoas, só o Senhor, meu Deus. Por isso eu clamo, Senhor, que as pessoas, meu Deus, fiquem em casa, se cuidem, meu Deus, que essa doença não veio para brincar, meu Deus. Que nós podemos, meu Deus, dedicar os momentos todos para clamar em Teu nome. Que o Senhor ama aquele que clama para o Senhor.
Por isso eu peço, Senhor, continue abençoando a igreja, tocando o coração dos irmãos, que vamos clamar, vamos se humilhar, dobrar o joelho e pedir para o Senhor tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui, meu Deus. Que eu peço ao Senhor, cuide de todos esses nomes que foi citado aqui. Também agora eu peço ao Senhor a bênção pela Cida, que não pode estar aqui. Ela clama, meu Deus, pela Amanda, que o Senhor continue abençoando a Amanda. Eu peço ao Senhor, meu Deus, uma bênção pela Nadir, seu esposo também que esteve doente, mas nada se tornou grave. Senhor, meu Deus, o meu desejo é que o Senhor cura os que estão enfermos espiritual. Visite cada um, Senhor, visite cada irmão aqui. Ô, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Não tenho muitas palavras para dizer ao Senhor, mas Tu conheces o meu coração. Diante de Ti, eu deixo todo o clamor que for citado aqui, que eu peço com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o Teu santo nome. Ó Pai querido, quero Te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui no Teu santuário nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão que presente, possa estar abençoando também a vida dos nossos visitantes. Ó Pai querido, Tu conheces, Senhor Deus, o coração de cada um, Tu sabes, Senhor Deus, a necessidade de cada um, e segundo a Tua vontade, ó Pai, o Senhor possa estar suprindo. Ó Pai querido, muito obrigado pelo estudo dessa noite, através do pastor Hélito, que o Senhor tem usado Teu servo, Senhor Deus, para estar falando, Senhor Deus, nos ensinando mais a Tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, continua abençoando Teu servo, pastor Hélito, junto a ele a sua esposa, a irmã Roberta, o Davi, que essa família, Senhor Deus, seja uma família abençoada, que o Senhor possa estar cuidando deles, ó Pai. Também, mais uma vez, coloca a vida do pastor Gerson em Tuas mãos, Senhor Deus. 46 anos, Senhor Deus, que tem pastoreado essa igreja, que o Senhor cuidou, Senhor Deus, só abençoa ele com as Tuas palavras, ó Deus, e obrigado pela sua família também. Que o Senhor possa estar consolando o seu coração, da família, ó Deus, e o Senhor possa, Deus, estar renovando suas forças cada dia, ó Pai querido. Também, Senhor Deus, quero Te colocar a vida da Tua igreja em Tuas mãos, que completou 60 anos de existência aqui neste lugar, ó Pai. Somos gratos, Senhor Deus, pela vida desta igreja, antes que aqui, Senhor Deus, muitos, Senhor Deus, conheceram a Tua palavra, batizaram, são membros. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, ó Pai querido. Ó Pai amado, quero também, mais uma vez, Senhor Deus, suplicar, Senhor Deus, pelos enfermos, Senhor Deus, não só daqui da igreja, Senhor Deus, amigos, parentes, Senhor Deus, que necessitam de nossas orações, ó Pai querido. Ó Deus amado, a irmã Angelina, Senhor Deus, está esperando, Senhor Deus, a cirurgia. Com certeza, ó Pai, o Senhor está provendo tudo, Senhor Deus, no tempo do Senhor. O Senhor possa continuar abençoando Tua serva, Senhor Deus, que ela possa estar esperando paciência no Senhor, que no momento certo, Senhor Deus, os médicos vai chamar para poder fazer a cirurgia. Cuida também do Anderson, seu filho, Senhor Deus, na recuperação da Covid, que o Senhor possa estar abençoando o Geraldo, Senhor Deus, que ele possa também, Senhor Deus, entregar sua vida a Jesus. Ó Pai querido, também Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a irmã Sebastiana, que é a vizinha da Tua igreja, a serva temente ao Senhor, Pai, que ela está com poucas condições de vir na Tua igreja, mas a fé dela, Senhor Deus, é firmada no Senhor. Ó Pai amado, também Te peço, ó Deus, pela Selma, Senhor Deus, que é a tia do Ítalo, que o Senhor possa estar abençoando a recuperação dela também, abençoando o Ítalo, toda a família do Ítalo, Senhor Deus. E o Senhor possa também, Senhor Deus, estar abençoando todos os demais visitantes, o Wagner, Senhor Deus. Possa também estar abençoando o Sebastião Saturnino na sua recuperação. Ó Pai querido, são tantas pessoas, Senhor Deus, que necessitam da Tua cura, da Tua bênção. Entregamos tudo na mão do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor no tempo do Senhor. Ó Pai querido, continua, Senhor Deus, abençoando toda a liderança dessa Tua igreja, todos os ministérios, Pai, que o Senhor possa abençoá-los e possa estar, Deus, nos capacitando e nos dando sabedoria. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. O Senhor conhece, Senhor Deus, o coração de cada um.
Foi muitos pedidos aqui feitos, Senhor Deus, muitos enfermos, Senhor Deus, precisando da Tua cura. E também aqueles também, Senhor Deus, precisam da cura espiritual, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai querido. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Com certeza as nossas orações já estão no trono de graça do Senhor. E segundo a vontade do Senhor, o Senhor vai estar respondendo. Muito obrigado, Senhor Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que eu oro, agradeço, amém. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus único, louvado seja o Teu nome pela Tua grandiosidade, louvado seja o Teu nome pelo Teu poder criador. Criaste céus e terra e neste mundo nos colocaste. Nos fizeste a Tua imagem e semelhança. Por isso, nos deste condições de podermos comunicar com o Senhor. E nós queremos fazê-lo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos à Tua presença na absoluta certeza da intermediação do Senhor, Jesus Cristo. Ele intercede por nós e trabalha por nós. E tem nos conduzido até aqui. Conduzir-nos-á até o final da nossa existência neste mundo. Por isso nós nos entregamos a Ti e agradecemos ao Senhor as bênçãos prodigalizadas a esta igreja. 60 anos pregando a Tua bendita palavra. Nos lembramos com saudade de irmãos queridos que estão em Tua presença, descansando e desfrutando do paraíso eterno. Seja louvado o Teu nome. E nós que estamos aqui ainda trabalhando, morejando na Tua causa, nós Te rogamos que nos ajudes. Pedimos-Te que nos abençoes na confecção da cobertura da Tua casa, a nova casa, para o louvor da Tua glória. Se Tu permitires, faremos isso, nosso Deus, a partir de segunda-feira, dia 17 de maio. E para isso nós Te pedimos que abençoes o engenheiro, o Ismael, que tem trabalhado conosco, e os seus cooperadores, que eles tenham a guarda do Senhor, que não haja acidente aqui, que eles sejam abençoados, e que a Tua casa seja coberta, e assim nós vamos caminhando até a consecução dessa obra. Quero Te agradecer, nosso Deus, pelos irmãos que têm trabalhado nessa obra, desde o início. Até aqui o Senhor nos abençoou, muitas mãos trabalharam, muitos irmãos contribuíram para que nós chegássemos a esse ponto, e agora vamos dar uma outra arrancada, colocando as telhas, a cobertura na Tua casa, a fim de que centenas de milhares passem por aqui para o louvor da Tua glória. Fortalece as nossas mãos, fortalece o coração dos irmãos que têm contribuído, a fim de que nós possamos avançar. Também Te damos graças pela decisão da igreja de comprar, nosso Pai, o terreno aqui na rua Jorge Lócio,
mas um terreno, o qual será juntado ao que nós temos, que já nos deu no passado. E nós pretendemos fazer um prédio para a educação cristã. Mas, Senhor Deus, nós estamos na batalha do pagamento. E agora, sexta-feira, nós teremos que pagar a quarta prestação. Mobiliza o teu povo, Senhor. Fala o coração da tua gente, irmãos nossos, membros dessa igreja, ex-membros, amigos, que nos ajudem nas contribuições, a fim de que nós paguemos a quarta prestação no dia 15 desse mês. Obrigado por você nos deu esse espaço. E no futuro, crianças, adolescentes, jovens, pessoas da meia-idade, da terceira idade, receberão ensino lídimo, puro da Tua Palavra, naquele espaço onde nós pretendemos, pela Tua graça, erguer um prédio de 6 andares. Senhor, ajuda-nos a completá-lo. Abençoe o pastor João Marcos, nosso diretor executivo de Missões Mundiais. Abençoa também o pastor Fernando Brandão, nosso executivo de Missões Nacionais. Abençoa, Pai Santo, também o trabalho de missões estaduais. Abençoa-nos, a nós, aqui em Barra Mansa, missões urbanas, de tal maneira que essa igreja possa cumprir a santa vontade de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te rogamos, dá-nos, Pai Santo, coragem, dá-nos forças espirituais, sabedoria do Espírito. Abençoa o nosso pastor Wellington. Dá-lhe graça, sabedoria, humildade, quebrantamento, coragem e disposição para que a Tua obra seja realizada. E nós estamos aqui para cooperarmos com ele e ajudá-lo na implementação de grandes projetos. Abençoa, Pai Santo, também, quero te pedir, a ampliação da nossa cozinha. Abençoa, Pai Santo, também as melhorias ali da casa que Tu nos deste, preparando um ambiente muito melhor para a educação cristã, notadamente das nossas crianças. Dá-nos recursos espirituais, recursos financeiros, recursos humanos, de tal maneira que todos esses projetos sejam realizados para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para louvar, engrandecer o Seu santo nome. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, Senhor, além de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado também, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo isso, Senhor. Ó Deus, também nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, a nossa nação, Senhor. O Senhor venha abençoar, Senhor, o nosso presidente, Senhor, os senadores, Senhor, os juízes, Senhor, esses homens, Senhor, que estão na frente, Senhor, da nossa nação, Senhor, que eles tenham sabedoria, mas sabedoria vindo de Ti, Senhor, para poder conduzi-lo, Senhor, a nossa nação, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que sem Ti, Senhor, nada nós somos, Senhor. Nós precisamos muito da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Nos ajuda, Senhor, todos os momentos da nossa vida. Ó Senhor, também eu te peço, Senhor, pelos nossos amigos, nossos irmãos, Senhor, que desviaram, Senhor, da Tua casa, Senhor. Visita, Senhor, cada um deles, Senhor, agora nesta noite. Toca, Senhor, no coração deles, Senhor, que eles possam voltar, Senhor, para a Tua casa, Senhor. Que nós sabemos, Senhor, que este mundo não nos oferece nada, Senhor, que nos agrade, Senhor. Abençoa também todos os nossos familiares, Senhor. Abençoa toda a nossa igreja, Senhor.
Abençoa, Senhor, conforta, Senhor, o coração, Senhor, daqueles, Senhor, que estão, Senhor, que tiveram perca, Senhor, dos seus familiares, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos quanto que é difícil, Senhor. Abençoa também nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os ministérios da nossa igreja. Esta é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Deus, amado Pai, na Tua presença nós continuamos rogando ao Senhor as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, sobre a vida da Igreja Batista Central em Barra Mansa. Nós queremos colocar diante do Senhor nessa hora, Deus, a vida dos ministérios dessa igreja, a começar, ó Deus, pelo próprio ministério pastoral. Pedimos ao Senhor que sustente o pastor Wellington com a Tua graça, com o Teu favor, fortalecendo o Teu servo, dando-lhe sabedoria, ó Deus, não somente na condução desta igreja, mas em todos os seus projetos, nos seus estudos do doutorado, em cada aconselhamento que ele exercer, ó Deus, e ele seja sempre dirigido pelo Senhor para o louvor da Tua glória, para o engrandecimento do Teu reino aqui nessa localidade. Abençoe a sua família, a irmã Roberta, o Davi, e sustenta-os com a Tua graça e dirige-os para o Teu louvor. De igual modo também pedimos-te pelo pastor Gerson, ó Pai, que possas continuar sustentando o Teu servo, como já o tem feito por tantos anos, ó Deus. Sustenta-o agora como pastor adjunto desta igreja, de modo, ó Pai, que juntamente do pastor Wellington e de todos os irmãos, ele também possa, ó Deus, continuar sendo bênção para esta igreja, para a edificação do Teu povo, para o quebrantamento de corações, para o aconselhamento de muitas almas, ó Pai. Usa o Teu servo como instrumento das Tuas mãos e sustenta-o também com a Tua graça, com o Teu favor, dando-lhe o consolo do Teu Santo Espírito, ó Pai. Sustenta também a ele e a toda a sua família. Nós também queremos colocar diante do Senhor a vida dos irmãos que compõem a diretoria estatutária desta igreja, a todo o corpo diaconal e demais irmãos que fazem parte, todos sejam abençoados pelo Senhor. Sustenta com a Tua graça o irmão Eduardo, ó Deus, à frente do corpo diaconal, abençoando-o grandemente, dando a ele força, assim como também o irmão Nilson, que é o seu vice-presidente. Santo e soberano Deus, nós colocamos diante do Senhor também o Ministério de Educação Cristã. Ministério, ó Deus, este tão importante para esta igreja, tão enfatizado pelo Senhor aqui nesta casa. Nós te pedimos que o Senhor sustente com a Tua graça, com o Teu favor, a irmã Roberta, de maneira que ela, juntamente de todos os professores, possa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, edificar a vida dos irmãos, nos dando, ó Deus, conhecimento maior da Tua palavra, a fim de que possamos, ó Pai, crescer em graça, estatura e sabedoria na Tua presença, e a fim, ó Deus, de que possamos avançar com conhecimento na palavra do Senhor, para a evangelização daqueles que ainda não conhecem a Ti, e também para a edificação daqueles que necessitam, ó Deus, da Tua porção a cada dia. Soberano Deus, nós te pedimos também pelo Ministério de Missões, na pessoa da irmã Zenaíra, ó Deus, que está à frente deste ministério, que ela seja sustentada também com a Tua graça, com o Teu favor, e a todos os irmãos que têm auxiliado a ela, ó Pai, possam também ser abençoados e dirigidos por Ti. Nós te pedimos também pelo Ministério da Melhor Idade. Eu não sei exatamente qual é o irmão que está à frente ou irmã, mas Tu conheces, ó Deus, e te pedimos que também o Senhor venha sustentá-la com a Tua graça. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes ao Ministério da Cozinha, a pessoa da irmã Vera, ela seja abençoada pelo Senhor, juntamente com todas as irmãs e irmãos que a têm auxiliado, ó Deus, nas cantinas que têm sido feitas, naqueles almoços que têm sido planejados, que eles sejam ricamente abençoados por Ti. Pedimos-Te também, ó Deus, e agradecemos de maneira especial pelo ministério de intercessão, ó Pai, que Tu possas continuar abençoando esses irmãos que têm feito um trabalho exemplar, trabalho que honra e glorifica o nome do Senhor. Pedimos-Te que Tu continue sustentando o irmão Eduardo e a todos os que ele tem auxiliado neste trabalho exemplar, um trabalho que tem dignificado o Teu nome e também, ó Deus, tem recebido com tanta alegria aqueles que vêm a esta casa para visitar e para cultuar ao nome do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu sustente também de maneira muito especial ao Ministério Infantil. Abençoa, ó Deus, as irmãs que estão à frente deste ministério, a irmã Roberta, a irmã Laila, a irmã Maria, todas as demais irmãs que possivelmente estejam auxiliando a elas, que todas sejam dirigidas e abençoadas pelo Senhor para o louvor da Tua glória. Que
Que as tuas servas, ó Deus, sejam instrumentos das tuas mãos para a edificação das nossas crianças, de maneira que elas cresçam, ó Deus, de fato, em graça e sabedoria na tua presença, para o louvor da tua glória. Pedimos-te também, ó Deus, que tu abençoes de maneira muito especial ao Ministério de Música desta igreja, na pessoa do irmão Bruno. Deus, sustenta o teu servo com a tua graça, ele que tem se empenhado tanto, ó Deus, neste ministério, dedicado grande parte da sua vida nos estudos e na capacitação para aprimoramento cada vez maior para a edificação da tua igreja através deste ministério. Deus, sustenta-o com a tua graça, sustenta-o, ó Deus, nessa etapa final da sua pós-graduação, dando-lhe sabedoria, ó Deus, e abençoando-o, ó Pai. Abençoa todos os seus projetos, e juntamente do pastor Wellington e do pastor Gerson, ele possa avançar, ó Deus, neste ministério para o teu louvor. Nós pedimos também pelo Ministério de Comunicação desta igreja, na pessoa do irmão Wellington, ó Deus, e de todos os que ali juntamente dele o auxiliam, que ele seja ricamente abençoado por ti. Eles, ó Deus, que têm tido essa responsabilidade que é tão importante neste momento de pandemia, da transmissão dos cultos. E agradecemos-te, ó Deus, porque tu tens sustentado os teus servos, tu tens sustentado essas transmissões, e muitos têm sido alcançados com o poder do teu evangelho, através da vida destes irmãos que têm feito um trabalho exemplar nesta igreja. Sustenta também o irmão Aurínio, ó Deus, e todos que o auxiliam no ministério da sonoplastia, que sejam todos ricamente abençoados pelo Senhor. Sustenta também com a tua graça, Senhor Deus, o ministério de arte e cultura, que os irmãos sejam ricamente abençoados por ti, dirigidos pelo Senhor, para, ó Deus, não somente nos mostrar, ó Pai, um templo que esteja ornamentado por fora, mas que através dessa ornamentação nós possamos nos sentir alegres, ó Deus, e estarmos nós mesmos buscando a tua face, a fim de nos apresentarmos santos e perfeitos diante do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Senhor Deus, se porventura me esqueci de algum ministério, me perdoe, ó Pai, porque sou falho, mas que o Senhor possa sustentar com a tua graça todos os ministérios desta igreja. Aqueles que porventura eu esqueci, que o Senhor sustente-os com a tua graça, a eles e os seus líderes, a fim de que o teu nome seja glorificado nessa casa. Senhor Deus, tudo quanto nós oramos nessa hora, nós oramos gratos, sobretudo, pela salvação que temos em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. A música que iremos cantar nesse momento, mais uma vez eu convido vocês a colocar em pé. É uma música, faz tempo que nós não cantamos, não a entoamos, mas é uma música que é uma oração. Ela se chama Oração para a Noite. Então, que nós possamos cantar, orando, louvando ao Senhor, através dessa canção, que Ele nos proteja, nos guarde, e através dessa canção nós possamos também mostrar os nossos pecados a Deus e que Ele possa nos perdoar a cada dia. Oração para a noite. Sombras
Amém. Uma verdadeira oração. Deus abençoe a vida dos irmãos, os nossos visitantes, a irmã Lenice, a irmã Elaine. Deus abençoe cada um que está aqui, os irmãos que nos acompanham pela internet, que possam ter tido uma noite agradável na presença do Senhor, os nossos visitantes também. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, encerrando, pedindo para que essa palavra fique em nosso coração, a palavra que o Espírito Santo reveste o nosso ser, nos dando consolo, nos dando força para resistirmos às astutas ciladas do diabo e do mundo, nos guardando na sua presença, na presença do nosso bom Deus. Pai Celeste, como é bom estar aqui na tua presença, como é bom poder passar esse momento tão agradável em oração, refletindo sobre a tua palavra, refletindo sobre o poder do Espírito atuando em nós e através de nós, o Senhor nos formando conforme a tua imagem, conforme a tua semelhança. Deus bendito, que o nosso coração se encha da tua paz, se encha da certeza que não estamos sós, nós estamos com o Espírito Santo em nós, Jesus Cristo intercedendo à tua direita por nós, e por isso, ó Pai, nós estamos alegres, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor tem paciência com nós, mesmo errantes, pecadores, o Senhor tem tido misericórdia, e a tua graça tem sido superabundante em nossas vidas. Ó Pai, usa-nos para o teu reino, usa-nos para avançarmos com a tua obra, usa-nos, ó Pai, para que sejamos mais fortes, mais destemidos, corajosos na tua palavra. Ó Pai, coloque em nós mais fé, o Senhor nos conceda uma noite abençoada, uma noite de sono restauradora, porque amanhã nós viveremos mais uma novidade de vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e tudo isso aconteça para a glória do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Com uma oração silenciosa, os irmãos estão se despedindo.
é poderoso.